Bom dia. Obrigado, Senhor, por este tão belo dia. Que a graça do Senhor potencialize suas energias, sua fé, sua visão, seu altruísmo, sua maneira de ser. Que com a graça, como disse Pedro, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Sim, a graça é esse favor que potencializa as capacidades e faz com que os resultados se tornem bem interessante, proveitoso, que faz a diferença assim no dia. E a paz é a ordem do seu mundo interior. É o seu autogoverno, seu domínio próprio, seu equilíbrio, sua firmeza, sua certeza, sua segurança, suas perspectivas, sua esperança. Então a paz, ela endossa e confirma e testifica tudo isso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 5, que ele diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, justificado quer dizer aprovado. Se eu sou aprovado, dentro dos conceitos de fé que tenho, eu tenho a paz. A paz é o testemunho de minha aceitação de Deus. Deus me aceitou, Deus me aceitou através de Cristo, Deus me perdoou através de Cristo, Deus me justificou através de Cristo, Deus me tornou justo através de Cristo e deu a paz como testemunho que esse fato foi consumado. É exatamente isso aí. Então que essa paz inunde o seu coração e seja o árbitro para a sua vida. Que você não viva sem paz, não durma sem paz, não acorde sem paz, não encare os desafios sem paz. Ah, mas pastor, como é que eu vou ter paz no meio de uma pandemia, de uma calamidade, num estado de calamidade? Estou falando lá dentro, naquele espaço aonde o Senhor diz que viria a fazer morada. E ele veio. Jesus cumpriu a sua missão, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para morar em nossos corações. Por isso que ele nos ensina, nos adverte que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, sinal que ele mora. E aquele que tem o Espírito de Deus, ele está em comunhão, ele tem o contato, porque o Espírito do homem testifica com o Espírito de Deus, que é Filho de Deus, que está ligado, que está debaixo de proteção, que está debaixo de cuidados, que está debaixo de sua gestão. Então é dessa maneira que nós vamos encarando a vida e vamos um dia de cada vez fazendo a nossa parte. É tudo por fé. Nós andamos por fé e não por vista. E que a graça de Deus, essa ajuda, você não deixe ela passar, não torne a vã, não ignore essas coisas, mas volte-se para ela. Observe uma coisa aqui, você pode até fazer algum paralelo, alguma comparação. Por exemplo, como é que fica seu estado emocional, psicológico, espiritual? Como é que fica a sua sensibilidade depois que você olha um noticioso dessa mídia aí que está a serviço do Deus desse século? Como é que você fica, se você me aguenta aí pelo menos meia hora de live, 1 hora de pregação,
como é que você fica? Você já fez o teste? Ah, mas a mídia é pessoa culta, a mídia são coisas, são inovações, são tecnologia, são a imagem, a gramática, é tudo montado. Eu não sou montado, eu sou criado, recriado, filho de Deus. Ah, Deus me projetou. O diabo esculhambou com a minha vida até os quase 17 anos. Mas houve tempo de eu me voltar para o Senhor e eu fui recriado. O meu espírito foi recriado. A minha alma foi restaurada. A minha vida foi redirecionada e teve um novo sentido. Então foi dessa maneira, mas aqui tem coisa natural. A mídia é maquiagem. Deixa eu contar uma brincadeira de uma pessoa muito conhecida minha, que foi, até eu digo mais ou menos a década. Foi na década de 70. Entre 70, final da década de 70. Depois 78, 79. Essa pessoa conheceu num lugar, final de semana, essa pessoa não era cristã, estou falando da vida natural lá fora, não era cristã, e se encontrou, parece que foi num bailão, se engraçou muito por uma pessoa que foi a coisa bem atrativa. Naquele tempo ainda se tinha mais respeito, antes de se entregarem, iam se conhecer as famílias, iam se conhecer um pouco mais a intelectualidade, a sociabilidade da família. Então já marcaram para tal dia esse amigo meu fazer uma visita. Pois houve bastante interesse pelo primeiro encontro que tiveram. E não é que esse meu amigo chegou uma hora antes no local. Ele me contando depois da situação. Não era a mesma pessoa que ele tinha visto na festa. Porque viu a pessoa sem máscara, aliás, sem maquiagem. Se decepcionou, que até arrumou uma desculpa para zarpar logo, pois tinha sido enganado. Nada contra a maquiagem, mas eu acho que acrescentar algo em si que não faz parte da vida. Eu acho que a verdadeira amizade, ela não vem do exterior, mas vem do interior. O melhor relacionamento são os valores interiores que a pessoa carrega, e não as maquiagens que coloca. Pois é. Tudo isso nos traz lições, porque diz às vezes que quem vê cara não vê coração. Então é uma brincadeira que eu fiz só para os irmãos verem que a gente pode maquiar que está tudo bem. Não, nós temos que demonstrar que está tudo bem. Nós temos que viver esse bem, esta paz, esta segurança, essa perspectiva, esta confiança em Deus. Temos que viver. O mundo ensina a maquiar linguagem. E olha os males que a maquiação da linguagem causou. O vírus existe, atinge o corpo. E uma linguagem maligna de medo, de dominação, de uma ideologia que quer persuadir e adoentar, tem atingido as mentes das pessoas. O vírus atinge o corpo, a ideologia do vírus atinge a mente. Mas agora, vamos lá, mesmo que você não esteja muito saudável, a sua mente muito saudável,
como é que você fica me ouvindo, me aturando? Faça um esforço. Eu não estou aqui forçando. Não, eu não vendo nada, não ganho nada para isso. E ganho muito, porque no cumprir isso eu me sinto em paz, com o meu dever cumprido, em motivar você, em levantar o seu ânimo, a sua fé, em conectar você com Deus. Isso me faz bem. O que me faz mal, me causa um mal-estar, é ver as pessoas adoentadas e sofrendo por causa da felicidade do outro. Isso me causa algo triste, porque as pessoas reagem de acordo com como elas estão. Se você está bem com Deus, você deseja o bem de Deus para cada vida. Mas se você está mal com Deus, você não quer que ninguém esteja bem. O ser humano se enciuma, se incomoda com o bem do outro. E isso foi montado. Porque para essas coisas prepararam, treinaram a população para essas dominações. Porque não treinaram a população sobre como educar filhos? Porque não treinaram a população, os pais, como educar filhos dentro de princípios? Mas para coisas erradas há um esforço, há uma dedicação, há uma doutrinação. Há medidas, há leis, há ameaças, há punições. O governo de Deus não é assim, porque Deus é amor. Deus é amor. E quem ama, disciplina porque ama, mas não trata de maneira errada. Vamos para um texto, pois eu me proponho cada momento, cada expediente que eu tenho, pelo menos fundamentar minhas palavras no que Deus diz, no que a Bíblia diz, e no que ela traz como ensino para nós. Pois lá em Romanos 15:4 diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos nós esperança. E ele fala que o Deus de paz e de consolação confirme em cada um também. Mas o Salmo 28, o salmista dá um testemunho de oração respondida. E ele diz assim: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Olha aqui eu já respondo para muitos aqui que me criticam. Por que eu sou saudável? Por que eu estou bem? Porque eu oro. Eu me relaciono com Deus. Eu tenho Deus como valor maior da minha vida. E o salmista, já naquela época, ele diz: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. O Senhor é minha rocha, é minha fortaleza. O Senhor é o fundamento da minha vida, os fundamentos da minha existência. E ele diz: eu clamo a ti, não seja surdo para comigo. Ó Deus, se tu não me ouvires, eu vou ser semelhante a esses que estão descendo para a cova. Está vendo? Já está vendo a diferença? Por que muitos estão descendo a cova? Porque não tem mais relacionamento com Deus. Deus não está atendendo a oração. Quero dizer a todos aqui, eu não sou um coração de pedra, eu sou humano. Por isso que eu estou aí me doando, me desgastando por amor às vidas. O amor à vida tem que abrir os olhos das pessoas, porque tem medidas que não é saúde, é fragilização. Tem tantas coisas aí pré-estabelecidas
que não é para o bem, é para o mal. Falei na minha última live, acabei de escutar há pouco, que os estados que mais gente está morrendo foram os que não permitiram o tratamento precoce, que até entraram na justiça proibindo esses remédios que eu hoje até nem posso dar um nome, porque eu ouvi uma asneira há poucos dias aí, de um pastor que foi falar, dar um conselho sobre tome isso, tome aquilo, aí teve uns engraçadinhos a serviço do diabo, querendo processar. Ele não entende de medicina, que tem que dar conselho. Eu não entendo de medicina, mas eu entendo do conselho do idoso. Eu entendo da realidade prática da vida. Hoje eu estava questionando no meu pensamento, na minha mente, temos que respeitar a ciência. Então aqueles médicos antigos, aqueles médicos que salvaram milhares de pessoas, estão errados. Eles aprenderam do quê? Se formaram no quê? Na ciência médica. E por que até mesmo entre os da ciência médica há contradições? Porque há diferença de conceitos de vida, há esquerdismo e há pessoas equilibradas e há pessoas experientes. O esquerdista é boi de boiada. E um esquerdista, quando ele fica cegado por essa ideologia, é que nem uma doença, se torna como que um psicopata. É bem assim. E o pior é que essas pessoas têm ligações, porque os espíritos se atraem. As coisas, segundo a sua espécie, se unem. São verdades, pode me criticar, pode não gostar, mas são verdades que nós temos que tirar a máscara do entendimento, a máscara da visão da vida, tirar a máscara da insanidade, e começar a ver as coisas na ótica da realidade. Isso aí. O salmista então orava pedindo a Deus: ó Deus, não seja surdo para comigo, porque se o Senhor não me ouvir, não me atender, eu vou ser semelhante, eu vou ser mais um boi de boiada. Tu quer ser isso? Volte o seu coração para Deus. Você é filho de Deus. Dentro de você está uma natureza divina que está amortecida. Está a eternidade que não está sendo desenvolvida. Por que você tem medo da morte? Por que você tem medo disso, daquilo outro? Por que você se incomoda e se perturba quando vê alguém melhor que você? Porque a parte divina está morta dentro de você. E sabe o que morre no ser humano? Aquilo que não é cuidado da maneira certa. Se você não cuida de seu espírito da maneira certa, sua vida espiritual irá morrer. Se você não cuida a sua alma da maneira certa, sua alma irá adoecer. Se você não cuida da saúde do seu corpo da maneira certa, o seu corpo e a sua imunidade estará tão fragilizada que qualquer vento de epidemia, de vírus e coisa e tal, de enfermidade, vai adoecer seu corpo. Exatamente. Eu desafio você a você buscar o conhecimento de Deus. Comece a buscar esse relacionamento com Deus.
Você tem facilidade de ler tanta besteira, tanta ciência, tanta coisas, e não tem coragem de ler o manual de Deus, que é tão simples. Tão simples. Ah, mas o que um livro apenas pode ter todas as respostas? Tem. Porque à medida que você vai entendendo, as coisas vão se revelando, vão se clareando, e você vai encontrando o lado de sua prática, os resultados práticos. Mas vamos adiante aqui. Que ele orava a Deus para que Deus não fosse surdo. Porque se Deus não atendesse a vida dele, a oração dele, ele ia ser mais um que ia para a cova. Ia ser mais um que precocemente estaria deixando esse mundo. Mas ele diz assim, verso 2 do capítulo 28 dos Salmos: ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro. Agora, olha uma coisa interessante aqui. Quando erguer as mãos para o teu santuário, ele mesmo, no relacionamento com Deus, ele mesmo, num compromisso com Deus, de cultuar a Deus na casa de Deus, no santuário de Deus, ele ainda fazia referência: Deus, quando eu ergo minhas mãos para o teu santuário, atende-me. E agora eu pergunto, qual é a sua sorte? Que não levanta as mãos para Deus e nem para o santuário de Deus. Que não escolheu um lugar para honrar a Deus, para adorar a Deus, para aprender de Deus, para se relacionar com a família de Deus. Qual é a esperança? Inclusive, tem um texto aqui, vamos ver se eu consigo achar, bem na mente agora, o sábio Jó, ele fala algo muito interessante, que ele fala que qual será a esperança do hipócrita quando lhe for tirada a alma. E também diz assim, no capítulo 8, versículo 13, são assim as veredas de todos aqueles que se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. E tem mais textos, mais verdades que ele deixa para nós, que são tremendas. E ele diz, aqui, capítulo 27 de Jó também, versículo 8. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma, quando a alma sair do corpo, qual será a esperança do ímpio? Eu continuo dizendo que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E essa situação, essa pandemia, este vírus e estas ideologias, é justamente para provar a nossa fé. O vírus vem provar se você tem cuidado da sua saúde. As ideologias vêm para provar se você tem cuidado da sua mente, dos seus princípios, dos seus valores. Se você tem amado, zelado pela verdade, se tem honrado a Deus, porque toda pessoa que quer destruir as obras de Deus está a serviço do inimigo de Deus. Toda pessoa que quer inverter valores está se opondo a Deus. Qual será a esperança do hipócrita
Quem é o hipócrita? São esses que estão querendo criar um novo quadro, novos valores, nova filosofia de vida, novas liberdades, novos gêneros. Que Deus tenha de nós misericórdia. Como é que você está? O salmista é bem claro aqui quando ele diz: ouve-me, não seja surdo para comigo, para que eu não me torne semelhante aos que descem a cova. E o sábio Jó disse: qual será a esperança do hipócrita quando Deus tirar a alma? Sabe quando é que Deus tira a alma? É quando Deus tira a alma, o corpo é devolvido para a terra, é levado para a cova. Exatamente isso aí. E é dessa maneira que nós temos que encarar a vida, olhando sempre para frente. Porque o ser humano foi criado com existência eterna. Não encerra tudo, não, quando a alma sair do corpo. A alma terá do que em corpo você construiu. Se você, com a sua vida terrena, não construiu relacionamento com Deus, com certeza na eternidade sua alma não terá relacionamento com Deus. Se em vida terrena, no seu corpo, você só buscou coisas erradas, a eternidade estará a colheita de todo o erro que cada um praticou. Mas também estará a recompensa das boas obras que cada um praticou. Vamos em frente. A vida continua. Senhor, não seja surdo para comigo, para que eu não me torne semelhante aos que descem a cova. Senhor, que eu seja semelhante àqueles que dormem no Senhor. Quando vencer o meu tempo de vida terrena, você é que escolhe. Se quiser descansar em Deus, ou, sei lá, não fique esperando que tenha reencarnação. Não. O corpo vai ressuscitar, mas não em corpo carnal. E reencarnação é reencarne. Mas a ressurreição é ressuscitar, ganhando um corpo espiritual, imortal, incorruptível, incontaminável, eterno. Deus abençoe. Até a próxima live, segunda-feira. E amanhã, mesmo com essas limitações de 10% ou 30 pessoas por ambiente, estamos aqui para potencializar sua fé. Deus abençoe.